Olá, estamos aqui com mais uma transmissão ao vivo para todo o país. O Porta Palestra traz hoje para você a palestra com o tema Gestão de Talentos. E será nesta apresentação que vamos compreender a importância de gerenciar os talentos e potenciais nas organizações. Está aqui comigo para aprofundar os nossos conhecimentos sobre gestão de talentos a palestrante Vânia Aquino. Vânia é consultora em gestão de pessoas, graduada em psicologia, MBA, gestão empresarial na FGV, especializando o MBA executivo em gestão de pessoas na FGV também, com ascensão internacional na Ohio University, é isso? Ohio University, nos Estados Unidos, atuando há 10 anos no mercado com pesquisa de clima, implantação de RH nas organizações, psicotécnicos em concursos públicos, pilotos da base aérea, gestora da qualidade, diagnóstico e desenvolvimento de liderança, programas de motivação, recrutamento e seleção, pesquisa de salário, entre outros. Lembramos que as perguntas podem ser encaminhadas no decorrer da apresentação, que no final a palestrante irá respondê-las. Vânia, seja bem-vinda ao Porta Palestras e tenha uma ótima apresentação. Obrigada. Bastante fomentado, porque na teoria, os livros, muitas vezes os cursos, eles trazem uma realidade que, em vários momentos, ela não condiz com a prática nas empresas, né? Afinal, o que é gerir o talento dentro das organizações? Por onde se inicia um processo como esse? Né? Como identificar os potenciais dentro de uma empresa? E, aliás, como também evitar aquelas famosas perseguições quando uma pessoa começa a destacar muito dentro da organização. Então, tudo isso nós veremos hoje. Primeiro, é fundamental nós entendermos o seguinte: qual o ambiente empresarial em que nós podemos tratar um tema tão complexo, né, tão desafiador para o RH como a gestão de talentos? Bem, onde as pessoas são diferenças, a gestão de talento é a estratégia. Essa é uma frase muito fomentada, uma frase muito conhecida para definir o ambiente onde se implantar um sistema de gestão de talentos, onde reter esses profissionais que muitas vezes se destacam no seu dia a dia por terem múltiplas funções, por muitas vezes ter uma iniciativa que acaba surpreendendo o seu líder, a sua equipe, enfim, a organização. Agora, a questão é, que tipo de empresa reconhece que as pessoas fazem diferença no seu negócio? Será que o segmento da indústria, o varejo, né? Que tipo de empresa tem esse foco? Será que somente aquelas empresas que lidam com serviços? Hoje a gente percebe assim, uma grande uma projeção com a área de serviços muito positiva no mercado, né? Hoje, quem presta serviço, quem lida direto com o cliente, quem tem esse foco para o mercado, são empresas que costumam, muitas vezes, ter esse foco, né? Eles precisam, de fato, não tanto da tecnologia, né, dos recursos físicos que muitas empresas têm, mas sim necessitam de pessoas que tragam um pensamento inovador, que tenham foco para o mercado, foco para o cliente, enfim. Até para resgatar com vocês, existe hoje no mercado uma exigência de todos os segmentos, tá? Não existe apenas serviço ou indústria ou varejo. Hoje, todas as empresas estão sendo exigidas e demandadas pelo mercado para que tenham uma equipe cada vez mais potencial. Até mesmo porque é um ponto muito interessante nós pensarmos o seguinte: quando uma empresa ela inicia um processo voltado para a gestão de talentos, a princípio ela acaba segmentando um pouco o perfil do seu colaborador. Será que toda a equipe é talento? E aquelas pessoas que não estão sendo consideradas naquele momento como alguém potencial? Então nós iremos também tratar sobre esse tema ao longo da nossa palestra. Mas para isso é muito importante entender que esse processo ele é como se fosse uma retroalimentação.
entre o mercado de trabalho e o ambiente interno da empresa. Quando nós falamos em gestão de talentos, nós estamos falando do ambiente interno da empresa. Hoje, muitas organizações se preocupam em como contratar um novo colaborador, né? Que tipo de perfil? Como eu vou avaliar? Que tipo de processo seletivo eu vou poder desenvolver para poder saber quem está entrando na minha empresa? Começa por aí, né? Mas, muitas vezes, nós já temos pessoas contratadas dentro da organização e essas pessoas precisam também ser identificadas, ser sinalizadas e muitas vezes ser desenvolvidas, tá? Aqui deixo para vocês algo muito claro. A pessoa, ela nunca chega pronta para a organização. É necessário um trabalho de mão dupla do colaborador com a empresa. Muitas vezes nós identificamos algum potencial, mas é necessário que essa pessoa também passe por alguns processos de transformações, alguns processos de desenvolvimento e de capacitação. Mas, antes de tudo isso, nós precisamos entender que acompanhar o mercado traz inovação para o ambiente interno da organização. E esse é um processo que não para. Hoje é mais do que percebido que as pessoas, sim, elas são consideradas grandes potenciais, elas têm condições de muitas vezes absorver a grande exigência do mercado, né? Quando muitas vezes nós imaginamos, né, falamos muito sobre a questão das competências, desenvolvimento de competências, são tantas habilidades, tantas exigências que o mercado, e quando eu falo mercado, gente, eu estou falando de cliente, eu estou falando de economia, eu estou falando de necessidade daqueles que consomem, dos clientes número 1. E para isso é importante que a empresa ela tenha, né, muito claro quais são essas exigências que o mercado traz hoje, né, que tipo de atitude, como eu posso orientar a minha empresa, a minha equipe, para poder atender determinadas exigências. Então eu trago para vocês aqui, né, nós elencamos alguns princípios de competitividade, até mesmo porque se hoje existe essas políticas de gestão de talentos, elas com certeza foram fundamentadas em algum momento, né, da nossa história, em algum momento da nossa globalização e das transformações que trouxeram essa necessidade das empresas realmente administrarem seus talentos. Então, alguns princípios de competitividade, de mudanças que nós tivemos no mercado, foram alguns itens como esse: foco no mercado. Né? Uma empresa que ela tem esse olhar e esse foco no mercado, ela precisa partir de toda a equipe. Né? Todos têm que ter essa visão, né, de mercado, visão de futuro, aonde nós queremos estar, o que eu preciso me adaptar para poder ajudar e contribuir para que essa empresa atinja os seus objetivos. Então, esse foco no mercado é importantíssimo. Com ele, nós conseguimos também absorver o valor para o cliente. Como eu sempre digo, nós falamos em atendimento, qualidade no atendimento, excelência no atendimento. Mas hoje eu percebo que não há um termo melhor para falar em atendimento do que valor para o cliente. Quando você fala em valor, você está afirmando que você percebe nitidamente o que é o cliente dentro do negócio da empresa. E aí eu trago para vocês até alguma experiência ao longo desses anos, que muitas empresas que tinham uma imagem linda no mercado, muitas vezes uma marca e um nome muito forte, onde muitos profissionais se interessavam em trabalhar em determinada empresa. E quando a gente vai desenvolver algum trabalho voltado à gestão de pessoas, nós percebemos o índice de insatisfação do grupo. Ou seja, o que leva uma pessoa a tão somente atender uma exigência do mercado, mas não ter esse olhar interno para a sua empresa. Não adianta o mercado ver a empresa com os melhores olhos se o grupo, se internamente não há aquele orgulho e não há aquele sentimento de que está realmente numa empresa que é digna de se trabalhar, numa empresa que realmente gera satisfação ou motivação. Então, o valor para o cliente aqui se refere tanto
para o cliente externo como para o cliente interno também. Né? O cliente interno, a equipe, os colaboradores são a base de todas as saídas da empresa. Então eu preciso que a minha equipe também seja tão valorizada quanto o meu cliente externo. Organização da empresa também é um princípio de competitividade. Essa organização, nós estamos falando de processo, nós estamos falando de equipes, né? Como que eu monto a minha equipe, como eu defino a minha equipe. Será que as pessoas da minha equipe estão de fato no lugar certo? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos quando tratamos de gestão de talento. Será que de fato as pessoas que eu tenho na minha organização, elas estão oferecendo o máximo delas? Porque o mercado, ele exige que esse profissional tenha competências. Mas o quanto ele tem oferecido para mim, para o meu negócio? Então, organizar a empresa, esse sistema de organização, procedimentar a empresa, criar perfil, né, um perfil bem definido para a equipe, faz parte desse sistema de organização. Gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento aqui, que nós consideramos como um princípio de competitividade, é aquela empresa que ela tem a sua política voltada para a capacitação e para o desenvolvimento. Aqui eu não estou falando de empresas que fazem plano de treinamento anual, né, que apenas levantam a necessidade de conhecimento, né, de necessidade de conhecimento da equipe, mas sim aquela política que de fato é voltada para o crescimento, voltada para o desenvolvimento, a capacitação de uma maneira muito mais ampla, muito mais inovadora, que muitas vezes o indivíduo ele não vai desenvolver apenas o curso daquela tarefa que ele faz no dia a dia. Mas, de repente, uma pessoa que hoje está como, vamos supor, um assistente administrativo, amanhã ou depois ele pode estar muito bem numa posição de gestor. Então é necessário que a empresa tenha essa visão, né, para que a pessoa ela faça e desenvolva capacitações que venham além, inclusive, dos tributos e daquilo que ela desenvolve no dia a dia. Isso é gestão do conhecimento. E é claro, né, hoje mais do que nunca, um dos princípios de competitividade é a nova fonte de criação de riqueza das organizações. Então, muitas empresas estão aprendendo que a solução de muitos problemas está na mão de quem? Da equipe. Quantas são as experiências em que muitas empresas contratam consultorias e às vezes o projeto não evolui, né? Tem muita iniciativa, é muito comum você chegar nas organizações e aquele sentimento da equipe de, poxa, mais uma consultoria, mais um profissional que vem trazer algo que nós não sabemos se de fato irá acontecer. Então, muitas vezes, a gente procura dizer para a empresa o seguinte: a solução não está na mão do consultor. O consultor, o profissional que vem de fora, muitas vezes ele precisa ser um facilitador naquele momento. Mas a solução para qualquer problema, sem dúvida alguma, ela está na mão da equipe. A equipe tem poder, sim, para trazer novas soluções, são eles que estão no dia a dia, são eles que sabem, de fato, aquilo que pode melhorar. A sua rotina de trabalho, melhorar um procedimento, alguma coisa que realmente vai otimizar o seu trabalho. E esses ativos intelectuais, e aqui eu quero abrir um parênteses, é nesse momento que nós entramos com a gestão de talentos. Dentre várias situações que colocam a empresa em um nível muito mais competitivo, nós percebemos aqui, quando a empresa começa de fato a identificar e a valorizar a sua equipe, rapidamente ela começa a ter novos resultados. Além disso, nós temos o fator produtividade, né? Como é que eu avalio a produção, né, do meu colaborador? Como é que eu identifico o quanto ele está sendo efetivo, o quanto a ação dele está sendo eficaz, o quanto ele está sendo eficiente para a organização? Através da produtividade. Para isso, é importante que a empresa estimule e recompense o trabalho para poder se criar um valor maior. Dentro desse aspecto aqui, e é algo que nós iremos tratar um pouquinho mais à frente, né, ao longo dessa palestra, é a questão da política de benefícios, né? Como eu estimulo
o meu colaborador? De que maneira o meu funcionário, a pessoa que está ali comigo no dia a dia, ele de fato vai se sentir motivado, né? Também é muito comum no dia a dia, na nossa experiência, nós percebemos algumas empresas implantarem políticas de benefício, né? Implantam a famosa cesta básica, né? Dá a cesta básica, depois tira a cesta básica, aí vamos agora promover um café da manhã, e aí de repente já está todo mundo reclamando porque faltou o suco de laranja, ou só tem o suco de laranja, enfim. Então muitos gestores, muitos diretores, eles chegam até nós até num anseio muito grande. O que eu faço para satisfazer a minha equipe? De tudo já foi tentado. Agora eu quero deixar uma dica a você. Pior do que dar um benefício que não tem efetividade é tirar esse benefício depois. Então é muito importante que a empresa avalie muito bem como é que está o nível de motivação da minha equipe, né? Será que é realmente o aumento de salário? É o dinheiro que motiva o trabalho? Lógico, o dinheiro é extremamente importante, ele é o meio que nos conduz a muitas realizações, não resta dúvida. Mas somente ele é fator para que eu permaneça numa organização de uma maneira efetiva, de uma maneira realizada e realizadora? Então fica aqui algo para pensar também, né? Que tipo de política e de benefício eu tenho feito para poder atingir de fato o estímulo do meu colaborador. Isso, gente, é produtividade. Bom, e diante de todos esses aspectos, né? É sabido e também através de várias pesquisas, como eu sempre digo, o RH ele é sim uma área está passando por um processo de inovação muito grande. Então nós percebemos aqui que um dos maiores desafios da área de gestão de pessoas é, de fato, no topo das prioridades dos líderes mundiais é o quê? O gerenciamento de talentos. Quantas vezes as pessoas chegam, né? Até o RH da empresa, seja consultoria ou RH interno, muitas vezes angustiado porque ele quer dar uma ideia, porque ele quer contribuir com alguma melhoria. E qual é a situação na prática? A grande maioria, né, principalmente o gestor, muitas vezes, ele acaba tirando essa expectativa do colaborador. Ou seja, muitas vezes, um talento na empresa, ele pode sim gerar algumas ameaças, seja para o gestor, seja para alguém da equipe, e aí a gente tem que tomar cuidado com essas tramas e com os tipos de relações que nós acabamos estabelecendo dentro das organizações. E aqui, e por conta disso, nós percebemos como um grande desafio, né, um papel aí para o líder, que é algo que já está acontecendo, é identificar quem que é o meu potencial, quem que é aquela pessoa que de fato contribui com a empresa, quem que é aquela pessoa que muitas vezes acaba querendo utilizar do ego, né, ou quer se aparecer demais dentro da organização. Então tudo isso tem que ser muito bem definido, né? Quem é o talento, afinal de contas? Como nós identificamos? Bem, e o fato de gerenciar talentos, né, como essa imagem mostra, o mundo de fato está na mão das pessoas, né? Aqui nós estamos numa palestra sobre gestão de talentos, mas estamos diante de um cenário mundial da globalização, tecnologia, meio ambiente, empresas buscando políticas de sustentabilidade para poder continuar. Ou seja, o mundo hoje, o mundo sempre esteve na mão do homem. Hoje, não tão próximo, né, de uma maneira assim, extremamente próxima, extremamente comprometida, onde as pessoas, a capacidade humana, ela tem tomado patamares realmente além do que nós imaginamos, né, nós temos visto. E aí nós chegamos então de encontro a essa imagem que eu trouxe para vocês. Na verdade é uma maneira de resumir, né, de uma maneira bem prática, a questão da gestão de talentos. Então, basicamente, gerir talentos numa organização é atrair e aplicar talentos
Para eu atrair pessoas e profissionais considerados talentos, eu preciso, sem dúvida, ter atrativos na minha organização. E como eu estabeleço esse atrativo na minha organização? Através do meu ambiente interno, através da cultura que eu desenvolvo, do clima de trabalho, né, do que eu proponho para a minha equipe. E aí eu estou falando muito mais do que remuneração, muito mais do que ticket de alimentação. Aqui a gente vai começar a falar de desafios. Uma empresa que promove e que identifica talentos é uma empresa capaz de oferecer desafios para o seu colaborador. Remunerar e incentivar talentos, ou seja, se eu contrato uma pessoa hoje, é muito interessante a pessoa quando chega numa empresa, primeira coisa que ele pensa, hoje eu estou como operacional, até onde essa empresa me permite ir? Até onde? Isso é desafio. Essa caminhada, essa trajetória, esse planejamento de carreira para o colaborador é muito mais desafiante do que a empresa estar promovendo aumento de salário todo ano, festinha ou alguns outros trabalhos que são importantes também. Tá? Não quero desconsiderar as outras ações na área de gestão de pessoas. Mas, quando nós falamos de gestão de talentos, nós estamos falando em desafio, planejamento de carreira de fato. O monitoramento de todo esse processo. Como eu monitoro? Eu vou apresentar para vocês em seguida esse monitoramento através de um projeto, tá, básico de como reter talentos dentro de uma organização. Então, nós temos aqui, na gestão de talentos, nós atraímos através da nossa cultura interna. Nós identificamos quem já está contratado, quem já faz parte da nossa equipe. Nós identificamos quem são os talentos, quem são as pessoas que realmente são potenciais na organização. E depois que nós identificamos, a empresa tem que reter esse talento. Ela precisa ter um mecanismo para poder manter essa pessoa. Sabe por quê? É muito comum a gente ouvir de empresas o seguinte: poxa, eu treino a minha equipe e a minha equipe vai embora. Né? Quando uma pessoa está legal, está boa, ela vai embora. O que isso significa? Significa que hoje eu não tenho uma política que de fato retém esse profissional. E aqui eu trouxe de uma maneira bastante breve para vocês um cronograma típico, né, de um projeto de retenção de talentos. Primeiro, o primeiro passo é a preparação no ambiente organizacional. É necessário ter um planejamento, é necessário ter um patrocínio do projeto, e aqui nós estamos falando de valores mesmo, né? A área de gestão de pessoas, ela deve estar muito ligada à área financeira, para que todos os projetos que sejam executados, ou os projetos que estejam sendo fomentados na empresa, não adianta você criar 1 milhão de ideias e quando você parte para a prática, aquilo é impossível de fazer pela questão da remuneração. Né, do valor que a empresa tem disponível. Então, é importante essa questão do patrocínio. Quanto eu tenho para investir no meu capital humano? E, acima de tudo, gente, a capacitação de gestores. Né? O gestor é que vai ser a pessoa principal para poder identificar. Esse é um talento e esse não é um talento. E nós iremos, em instantes, perceber mais ou menos como o gestor é visto na organização. Né? Muitas vezes é muito comum a empresa falar que quer identificar talentos. Quando ela começa esse estímulo, né? Que é, no caso, o mapa de desenvolvimento, que é a segunda fase, já é começar a identificação. Entrevistas potenciais, quando você começa a criar esse ambiente de liberdade para as pessoas se exporem, né? Muitas vezes acontece a ameaça. Então, é importante que todos tenham plena consciência que, se você identifica um talento, se você investe no colaborador para a tua equipe, melhores resultados você terá. E outra coisa, gente, ninguém é insubstituível dentro das empresas. Hoje eu estou como gestor, se alguém lá na frente, todo gestor, né, consciente, ele precisa pensar no que a gente chama do segundinho. Quem da minha equipe pode futuramente tomar o meu lugar? Né? No bom sentido. Eu não estou falando aqui de rasteira, não estou falando aqui de boicote, eu não estou falando aqui de perversidade dentro do ambiente organizacional, mas de uma maneira muito saudável. Eu estou falando de plano de sucessão. Quem pode ser o meu sucessor? Né? Quem tem esse potencial? Então, a gente começa esse projeto através de entrevistas.
É necessário indicadores e metas, né? Quer dizer, eu vou identificar talentos, mas com que propósito? Que tipo de competência eu quero identificar? Que tipo de profissionais eu quero identificar dentro da minha organização? Uma vez definidos os indicadores, definidas as metas e as ações, aí nós partimos para a execução do plano de ação. Esse modelo que eu trouxe para vocês, um modelo bastante básico, inclusive, ele dá, na verdade, um horizonte. Né? Tem muitas empresas que falam, quero montar o BIT, que é o Banco Interno de Talentos, e começam a desenvolver um trabalho desenfreado, muitas vezes sem noção, né, do que é o talento, afinal de contas. Né? A multifunção que eu busco hoje, são rodízios de funções, né? É um plano de sucessão que eu quero para a minha empresa, são pessoas que têm uma capacidade mais inovadora. É importante identificar que tipo de talento, de competência e de habilidade eu quero com um trabalho como esse. A partir do momento que a área de gestão de pessoas apresenta essa definição, ele consegue, sem dúvida alguma, discorrer qualquer projeto, executar e implementar dentro de uma empresa. A capacitação de gestores, gente, é por isso. O que as pessoas pensam do líder? Né? Eu nem vou entrar muito nesse detalhe aqui, porque também já seria uma outra polêmica. A gente que faz muita pesquisa de clima, tem contato com algumas empresas e equipes, a gente percebe nitidamente, né? O que as pessoas pensam do líder? A grande maioria está na zona medíocre. Ou seja, a equipe geralmente ela tem medo, né? Ela fica preocupada se vai ser mandada embora ou não, a pessoa, e muitas vezes não tem essa liberdade de relação com o gestor. Então, essa capacitação é muito importante, porque as pessoas só sentirão desejo em explorar, né, as suas habilidades, em realmente demonstrar a sua competência, as suas ideias, se elas tiverem a sensação de um ambiente participativo dentro da empresa. E a partir desse trabalho de projetos, fez o treinamento com a liderança, conscientizou, a empresa quer buscar talentos mesmo, para poder fazer aproveitamentos internos. Então, nós observamos que o Banco de Identificação de Talentos, ele tem como objetivo desenvolver o processo de diagnóstico da força de trabalho e do potencial dos colaboradores em todos os níveis da empresa, identificando perfis individuais, comparando-os com o perfil desejado para cargos e funções específicas. Ou seja, nós estamos, na verdade, falando do mapeamento de competências. Observem, identificar perfis individuais, comparando com o perfil desejado de cada cargo. Isso é mapeamento de competência. O que eu desejo que as pessoas façam e o que de fato eu tenho na minha organização. Que tipo de pessoas, que tipo de habilidade, que tipo de perfis eu tenho hoje. E para isso, eu trouxe para vocês também um escopo, né, bastante complexo, mas vocês entenderão que as competências, para elas poderem ser mapeadas, é necessário que elas estejam totalmente pautadas nos valores da organização, na visão da organização, na missão, nas estratégias, táticas e operações. Ou seja, o mapeamento, o banco de talentos, ele quer administrar, né, ele existe, na verdade, para administrar as habilidades. Aonde a minha equipe está e para onde a minha equipe vai. Então, por isso, é necessário que o mapeamento ele seja completamente baseado no que nós chamamos de cultura de uma organização, na formação da cultura de uma organização. Com isso, nós conseguimos ter os nossos planos de sucessão, identificamos os colaboradores, identificamos as competências e com isso nós conseguimos mobilizar de uma maneira mais tranquila, mais saudável, para onde eu vou direcionar o meu colaborador, que é o que nós chamamos de estrutura de sucessão. E para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês que a valorização das competências, ela depende muito da promoção da aprendizagem, ou seja, da gestão do conhecimento, que eu falei para vocês anteriormente, da promoção da pessoa com relação à sensação de estar contribuindo com algo para a sociedade ou até mesmo para a organização,
com a oportunidade de produzir bens e serviços para a sociedade e, acima de tudo, promoção de desafios e satisfação. E o que eu quero dizer com vocês, né, para finalizar a nossa palestra, que esse é o lema dos dias de hoje. A mudança, ela é inevitável, porém o crescimento, ele é opcional. Cabe a você, gestor, dono de empresa e também profissional, buscar essa adaptação às novas exigências do mercado. Muito obrigada. Ok, Vânia, parabéns. E eu queria que você falasse um pouquinho do evento que a gente vai ter aí. Exatamente. Eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terá o maior evento de gestão de pessoas já trazidos para a nossa capital. Né? Serão 2 dias, dia 29 e 30 de junho, no Golden Class. Serão cerca de 9 palestrantes, 2 grandes cases serão apresentados, além de vários workshops, né, para as pessoas fazerem inscrição na hora. Tudo incluso, gente, no valor da inscrição do evento. Então, eu vou deixar aqui para vocês o nosso site, que é www.engepms.com.br. engepms.com.br, de Encontro de Gestão de Pessoas, do Mato Grosso do Sul. Ok, Vânia, então vamos lá as perguntas dos participantes. E quem pergunta agora é a Milian Volpe, de São Paulo. A gestão de talentos justifica-se porque o fator essencial de qualquer organização é o talento? Sem dúvida alguma. Quando a gente fala em talento, nós estamos falando em competências, né? Em habilidades, em pessoas que realmente trazem algo diferente para a organização, seja para a sua equipe, seja diante do seu gestor. O talento não é apenas alguém que tem só uma habilidade em específico, é o que nós chamamos do chá. Não adianta a gente ter habilidade e não ter atitude. O talento é aquele que, além da habilidade, ele tem a atitude de fazer a diferença no trabalho dele. Ok, agora quem pergunta é a Luciana. Ela faz a seguinte pergunta: como posso me destacar utilizando estas informações na área de cozinha industrial? Nossa, interessantíssimo. Eu realmente não sei qual que é a tua função dentro da cozinha industrial, mas nós sabemos que a gastronomia hoje ela está muito em alta. Então, a gente acredita o seguinte: quando nós falamos, aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão da visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? É quando, dentro de uma equipe, desde aquela pessoa que serve o café até o dono da empresa, ele tem consciência de que tipo de comportamento ele precisa ter diante da equipe dele, porque muitas vezes não adianta eu ser um excelente atendente e eu chegar dentro da minha equipe e ter uma atitude completamente diferente. Então, a visão sistêmica é quando nós conseguimos, primeiro, perceber que a minha atitude, ela impacta o todo. Então, eu pergunto para você, como a tua atitude pode contribuir com a tarefa do teu colega, como é que você pode otimizar para que o processo, né, do desenvolvimento, no dia a dia, da rotina de trabalho, ela possa ser potencializada, tá? E é claro que muitas vezes no início não é interessante, que a pessoa muitas vezes ela vai por vaidade, por ego. Então, se ela faz alguma coisa, de imediato ela quer ser reconhecida. O talento, ele é reconhecido justamente porque ele faz. E aí esse reconhecimento ele vem como algo muito natural nesse processo. Ok, Vânia, quem pergunta agora é o Mauro. É necessário um gestor de talentos profissional especificamente nesta área, nas empresas? Bom, como eu falei para vocês, depende muito da cultura da empresa. Algumas empresas implantam determinadas políticas de gestão de pessoas por modismo. Ah, está em alta, na revista, é legal, só que muitas vezes na prática não funciona. Então, eu diria assim, é interessante que a empresa tenha um profissional especializado para aquelas empresas que de fato querem implantar esse tipo de política, né? Mesmo que tenha uma consultoria, que de repente faça um projeto, como eu falei no início, é um processo de retroalimentação, ele não pode ficar parado, né? O consultor vem, desenvolve, vai embora, e aí? Precisa sim alguém interno para poder retroalimentar. Ok, quem pergunta agora é Elisângela Souza. Que indicativos eu poderia utilizar para descobrir o perfil adequado para a execução das atividades na empresa? Ótimo. Primeira coisa, olhe para o negócio. A empresa que você está, ou a empresa que você vai prestar um serviço, qual que é o negócio dela? O que o negócio dela exige da equipe
para que ele dê certo? Eu preciso de pessoas que saibam lidar com pressão, eu preciso de pessoas que saibam lidar com o cliente, eu preciso de pessoas que saibam lidar com a própria equipe, ou de repente é um negócio que é ensimesmado, que é, sei lá, algum projeto mais específico. Então, primeiro, olhe para o negócio. O que o negócio requer? Que tipo de habilidade? Uma vez identificado isso, aí você começa a perceber. E agora, o que eu tenho na minha equipe? Faz esse balanço. Qual que é o ideal para o negócio dar certo e qual que é o que eu tenho na equipe hoje? Isso, a gente que desenvolve trabalho, é muito tranquilo. Quando o gestor chega até nós, ele fala assim, olha, já diante dos fatos, eles realmente declaram. O meu problema na equipe é relacionamento ou é comunicação. Então, como é que eu ouço isso? Então, a atitude ideal é que se comunique bem, que se relacione bem, porque está tendo algum transtorno. Então, a gente começa a trazer para a equipe essa consciência de que eles precisam ter atitudes, sim, mais assertivas e de encontro com o que o negócio, com o que o gestor realmente quer. Ok, Vani, quem pergunta agora é o Marcos Cristino. É possível identificar talentos no processo de seleção? Muito, bastante. Inclusive, muitos profissionais que fazem seleção, já aconteceu inclusive comigo. Né? Às vezes a pessoa não tem a experiência, né? Ele não tem a experiência técnica naquela área, mas de um potencial que se destacou diante daqueles que tinham a experiência. Alguém que até a gente aplica muito a questão de ferramentas para identificar competências. Eu sou psicóloga, mas geralmente para esse trabalho eu gosto muito de utilizar ferramentas para mapear a competência, para identificar a pessoa em relação à vaga. E a gente percebe o nível de identificação muito acima da média, e aí a gente fala, olha, isso aqui é um potencial. E muitas vezes já encaminhei laudos para empresas que a pessoa não tinha muitas vezes a parte técnica, mas ele tinha o potencial. E aí eu vejo como um talento. Ok, Vânia, aqui chegou mais uma pergunta aqui pra gente. Você falou da cozinha industrial e agora sobre a parte de... Ele faz parte de hospital universitário. Desculpe, é ela, Eliana Ofélia. Ela faz parte de hospital universitário e gostaria que você desse exemplos de estratégias para possibilitar a gestão do conhecimento neste tipo de contexto, no caso de gestão de talento. Nossa, muito legal. É gestão de conhecimento ou de talento que ela pede? Ela fala nesse tipo de contexto. Tá. Porque assim, a gente diz isso porque, como eu sempre falo, o volume hoje de informação ele é muito intenso. É gestão de competência, gestão do conhecimento, gestão de talentos, é tanta gestão. Quer dizer, o mundo ele está em processo, né? As pessoas estão emergindo. Gente, todo e qualquer projeto dentro de seja no governo, que também é uma coisa que as pessoas trazem muito, porque às vezes elas vivem numa realidade que na concepção é impossível. Imagina, aqui às vezes não vai acontecer. Tudo depende da liderança. Qualquer projeto, eu posso trazer aqui para vocês a melhor estratégia dentro de um contexto como esse. Se o líder não abraçar a causa, se o diretor desse hospital não abraçar a causa, realmente é muito complicado que um projeto como esse avance, tá? É importante que o diretor abrace a causa. Em segundo, como eu mostrei para vocês, aquele roteiro, ele pode ser aplicado à medida que você identifica as equipes, né, através de entrevistas potenciais, o líder identificando, por isso que é importante o gestor participar do treinamento, porque ele vai ser a pessoa que vai identificar aquele possível talento para poder, através daquele trabalho de identificação, gerar o trabalho de capacitação e monitoramento, que é o mapa de desenvolvimento que nós chamamos, que é o processo contínuo. Mas, acima de tudo, que o diretor realmente abrace a causa. Ok, Vânia, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu vou aqui para a última pergunta, que é da Ana Maria de Paula Silva. Ela está nos acompanhando de Poço Branco, Rio Grande do Norte. Como fazer para que os talentos sejam aflorados naqueles colaboradores que já estão, de certa forma, acostumados com aquele cotidiano repetitivo e sem inovação comum nas empresas públicas? Olha só, empresas públicas. Só realmente perguntas desafiantes. Agora, gente, o que eu digo para vocês é o seguinte. A tua pergunta ela é muito pertinente, né? Me fez lembrar a questão da gestão participativa. As pessoas precisam se sentir participativos para que eles possam, de fato, terem esse encorajamento, esse estímulo. Então, reunir, integrar as pessoas, criar
painéis, criar bancas de sugestões para que isso aconteça. Agora, tem que ser um trabalho, aí sim, tem que ter um especialista, estamos tratando de governo público, né? Então tem que ter um especialista lá dentro, consultor ou não, para poder estimular, porque como eu disse, é uma via de mão dupla. É importante que o profissional faça o seu papel, mas a empresa também não pode ficar de fora. E esse estímulo ele tem que vir sim por parte da empresa, principalmente quando a coisa já está acomodada. Então muita integração, sugestão, painéis, opiniões, né, sem identificação do nome, para as pessoas se sentirem mais à vontade. Então tá, mas antes de encerrar, chegou uma aqui bem interessante, da Alessandra Votorantim. Qual a melhor forma de gerenciar e manter estes talentos em nossa equipe sem podar este talento? Pois é. Nós falamos e acabamos voltando à questão do líder, né? Diretor de empresa. Desenvolver talentos, identificar talentos, ele está dentro do que nós falamos, de uma estrutura organizacional. Quando eu identifico um talento, eu preciso saber em que tipo de contexto agora ele está inserido. Vamos imaginar que esse profissional esteja num contexto de uma empresa que ele quer. Né? A empresa quer, eu quero identificar esses talentos. Então, nós precisamos de uma área de gestão de pessoas atuante. Como eu falei, é um movimento para criar o banco interno de talentos, é algo que precisa ser identificado e monitorado. Para quê? Eu preciso definir metas, né? Eu identifico esse potencial, enfim, essa pessoa em especial na minha equipe, mas de que maneira eu quero trabalhar com ela e em quanto tempo ela poderá assumir cargos mais estratégicos, né? Assumir mais uma rotina mais complexa. Então, esse planejamento ele deve ser feito. É necessário criar um plano de ação, é necessário ter profissionais internamente para poder alimentar essas informações constantes e monitorar, com certeza. Ok, Vânia, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez no Porta Palestras. Obrigada, eu que agradeço e uma boa noite a todos. E vamos reforçar o site da ENGEP. Isso, o primeiro ENGEP MS, que é o primeiro encontro de gestão de pessoas do Mato Grosso do Sul, www.engep.com.br. Conto com vocês. Ok, a gente vai ficando por aqui e na próxima quinta a gente não haverá transmissão ao vivo, mas sim no dia 30 de junho a gente volta com mais informações e mais conhecimento para você. Até lá!